Henrique Almeida chega para ser uma aposta, quase que uma aposta pessoal do treinador Marquinhos Santos, né? É uma Uhum. contratação por oportunidade, nem sempre contratação por oportunidade significa boa contratação, né? Estamos falando simplesmente que o jogador ficou livre no mercado e o América de repente enxergou nisso aí uma oportunidade. É a contratação até agora mais contestada, viu, João? Por toda a E é torcida. a que eu tava falando, que eu tava me Muito referindo pelo, também. pelo histórico recente dele, né? Sim, Falando um pouco, dando um contexto geral da carreira aí, o Henrique Almeida surgiu como uma grande aposta do futebol brasileiro, teve boas participações por seleção de base, acabou sim. mostrando ali muita qualidade, né? E aí, depois disso, acabou não conseguindo se encontrar no futebol profissional, no futebol de mais alto nível. Como o atleta teve lá aquela passagem brilhante pela seleção brasileira de base, João, acaba que todo mundo quer apostar que aquilo um dia vai vingar, né? Eu me lembro que quando fui fazer o vídeo aqui do canal sobre o Henrique Almeida, fui pesquisar fotos dele e tem foto do Henrique Almeida praticamente com todas as camisas dos grandes clubes do futebol brasileiro. Todo mundo em algum momento apostou que o Henrique Almeida ia vingar, que ia conseguir recuperar o futebol do Henrique Almeida. E o clube da vez é o América. O América apostou aí nessa possibilidade de recuperar o futebol do Henrique Almeida, um futebol que já está adormecido aí há 5, 8, 10 anos, desde que ele jogou tão bem lá pela seleção de base. E a nossa aposta é que ele consiga se recuperar aqui. Quando falei aqui na live do Soldeca sobre ele, me lembro que o Marquinhos Santos deu uma entrevista, João, falando o seguinte: o Henrique vem e tal, não sei o quê, mas o salário é baixo. E eu falei: se precisa falar esse complemento, é porque alguma coisa tá errada. Se precisa falar que mas o salário é baixo, já tá quase que assumindo a culpa de que não foi uma boa contratação. Você concorda comigo? Então, Alisson, assim, todo respeito ao Henrique Almeida, igual eu comentei no início, assim, se o jogador chegou nessa etapa, tudo que ele passou, o jogador é qualificado, né? Por exemplo, a gente tinha também, assim, olha o que o Patrick fez pelo América no ano passado, né? Muita gente, na hora que ele chegou, a gente viu comentários, assim, desagradáveis, né? Então, assim, vamos ter esse respeito pelo jogador, né? Tem aquela questão, é o corpo, né, o instrumento de trabalho, e assim, o Patrick foi muito bem na América, é um ótimo profissional, a gente vê que não falta dedicação, não falta garra, né, assim, é muito legal ver a identificação que ele criou com o clube, né, por exemplo, na hora que ele vai comemorar o gol contra o Cruzeiro, né, assim, quando ele sai também, a gente vê ele olhando para a torcida, né, então é legal ver essa identificação, então o Patrick, ele surpreendeu totalmente, né, sim, você que é torcedor, deve conseguir falar isso Sim, melhor, assim, como é que sim. foi, assim, na torcida essa reação, né? E, assim, o Henrique Almeida, igual eu comentei, foi a contratação, assim, que eu achei menos interessante porque, assim, ele tem um início de carreira bem positivo, né, que gera muitas expectativas, né, igual você comentou, destaque em seleção de base, se eu não me engano, eu não lembro a competição, mas tem uma competição, não sei se foi mundial, que ele foi o melhor jogador, né, assim, ele foi considerado o melhor jogador, né? Fez gols, então assim, tem ali um valor nisso tudo, mas acabou que não vingou, né? Acredito que ele não foi o jogador que muitos imaginavam. E assim, ok, igual você falou, questão do salário, questão de oportunidade de mercado, mas eu fico meio pensativo sobre isso, né? Claro que ele pode chegar, jogar muita bola, né? Isso daí é do futebol, né? Igual a gente está comentando, olha onde o jogador chegou, né? Então assim, tem toda a qualidade do jogador, né? O que ele passou. Claro que assim, pode não ter vingado, mas passou por tudo isso, né? Tem ali uma confiança do treinador nele, então são pontos que a gente tem que pensar. Então, assim, eu fiquei bem pensativo, porque a gente olha como que ele pode agregar o América, né? O jogador está nesse momento da carreira, né? O América tem objetivos, tem ambições, é desse jogador que o América precisa, então eu fiquei pensativo nesse quesito, por isso eu não considerei muito interessante, porque a gente vê ele na Chapecoense, o momento que ele está da carreira, e a gente vê a realidade do América. A gente fala sempre, eu tô o tempo inteiro falando da realidade do América, porque, assim, é um momento muito positivo, Sim. né? Vem novas ambições, novos objetivos. Ano passado era uma questão, vamos ficar na Série A. Agora já mudou. Olha o que o América fez no ano passado.
uma história, assim, uma linda página escrita, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse Henrique Almeida, né? Já subiu o sarrafo, e aí a sensação de decepção com a contratação do Henrique Almeida é por isso, né? Porque se subiu o sarrafo em termos de expectativa de resultado, deve-se subir o sarrafo em relação ao elenco. E ao que parece, o Henrique Almeida não é esse jogador para subir o patamar do elenco. E tem outra coisa que eu comentei aqui no vídeo sobre a contratação dele, João. Quando a gente... Montagem de elenco, por isso eu acho fascinante, é uma ciência isso. E quando você incha um elenco de um clube que tem boas referências de base, como o América, tem bons jogadores em termos de expectativa, você acaba de uma forma ou outra limitando os minutos dos jovens. O Henrique Almeida fatalmente vai roubar ali alguns minutos de jogadores que poderiam despontar. Então, o próprio América tem histórias interessantes relacionadas a isso. O Fred, quando surgiu na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele era a terceira opção de centroavante. E ele quase que não foi jogar a Copa São Paulo. Acabou indo jogar porque surgiu uma vaga e ele foi, e aí o resto todo mundo sabe. O jogador que se tornou o Fred. O Richarlison, a estreia do Richarlison no América, também aconteceu por causa de seguidas contusões de jogadores de mediano para fracos e que eram titulares absolutos no América, e aí em determinado momento não tinha mais ninguém para colocar em campo, colocaram aquele moleque lá e o Richarlison virou o que virou também no futebol mundial. Então, inchar elenco de jogadores de baixa expectativa acaba também complicando a situação de ser um DNA formador, que o América tanto se orgulha, né? Sim. Mas também, assim, a gente pode também levar para o lado, assim, é um cara que é um jogador que eu vejo, assim, para agregar ali no elenco, no sentido de ter uma outra opção, né? O Wellington Paulista é um jogador mais velho, né? Se eu não me engano, 38 anos, então, assim, a gente falou muito do calendário maluco, né? E terão momentos que o Wellington Paulista vai precisar ali virar, ser poupado, né? Assim, ter um tratamento ali de um condicionamento, né? Às vezes também questão de própria ambição, né? Assim, no sentido, não, tem um jogo do Brasileiro e tem um jogo da Libertadores. Vamos focar aqui. E né? só então, pra... assim, é uma opção. Sim, pode completar. Não, então, assim, é uma opção ali, um jogador para ser. Eu vejo que ele tá ali abaixo, né? Entre ele e o Wellington Paulista, até mesmo se o Zarate ficar, eu vejo que ele é uma opção para ter ele no elenco, né? Assim, não vejo que ele entrega algo assim muito diferente do Wellington Paulista, né? A gente viu, por exemplo, uma opção interessante, né? Ele entrou contra o Democrata, que foi a estreia, né? Sim. Ele entrou, Democrata de Governador Valadares, ele entrou pela direita, com o Wellington Paulista centralizado. Então, assim, às vezes pode ser uma opção, né? Assim, um teste interessante os dois juntos, às vezes Sim. também o time precisando pesar mais o ataque, coloca ele e o Wellington Paulista por dentro, né, assim, pesando ali a última linha adversária. Então, é uma opção, né? Pode dar certo, pode dar errado, como qualquer outra contratação. E só para finalizar aí a análise sobre o Henrique Almeida, e para ser justo, viu, João? Todo jogo que entrou até agora, entrou com muita vontade. Entrou com muita vontade, entrou tentando fazer o seu melhor, e digo mais, no jogo anterior ao jogo do Cruzeiro, se eu não estou enganado, ele entrou, ele teve algumas opções, algumas oportunidades ali em que ele se posicionou muito bem dentro da grande área. O Gustavinho trocou. Exatamente. Que eu contei umas 3 ali naquele jogo em que o Gustavinho foi extremamente fominha e que o Henrique Almeida conseguiu se desvencilhar da defesa bem ali, se posicionou perfeitamente bem. Se ele ia fazer o gol ou não, não sei. Mas que ele se posicionou para ser a melhor opção de definição daquelas jogadas, ele se posicionou. Essa questão da leitura tática, né, da leitura da zona do jogo ali, ele fez perfeitamente bem. Se colocou em condição de receber e o Gustavinho foi fominha em no mínimo umas 3 oportunidades ali. Então, sim, ele ficou até... a expectativa minha em relação à contratação ela é muito baixa e para mim não foi uma boa contratação do América, mas de verdade, talvez pelo fato da minha expectativa ser baixa, João, eu acho que o que ele demonstrou nos poucos minutos que teve dentro de campo até me agrada, até me surpreende. Acho que o Henrique Almeida, nesses poucos minutos que teve até agora, até me surpreende.